Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de desenvolvimento Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e hoje vamos aí sequência, né, ao nosso estudo aí sobre desenvolvimento de aplicativos Android, certo? E hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre tratamento de eventos, tá? Então nós vamos aí mexer um pouco aí com layout, um pouco de programação, iniciando aí, né, na programação. E eu quero mostrar para você então como nós tratamos eventos. Nós vamos aí colocar um botão na nossa tela, aí, na nossa aplicação, e vou mostrar como nós tratamos os eventos de clique desse botão, apresentando aí, vou mostrar para vocês como a gente faz para apresentar um alerta, algumas maneiras de mostrar informações para os nossos usuários. Então, vamos continuar usando aí o nosso projeto aula 1, certo? Vamos continuar trabalhando com ele. Na última aula, eu falei com vocês sobre o logcat, né? Tá até aqui, ó, apresentei para vocês o logcat. Então, hoje nós vamos trabalhar com tratamento de eventos. Primeira coisa, pessoal, relembrando, até comentei na aula passada, hoje nós vamos modificar um pouquinho o nosso layout aqui, ó. Nós temos aí o nosso layout, um arquivo em XML que representa o nosso layout. Certo? Só para reforçar o que eu falei na aula passada, certo? Nós temos aí um arquivo primeiratela.java e o arquivo primeiratela.xml. Esses dois estão relacionados. O arquivo primeiratela.java ele contém os métodos para tratar todos os eventos, a regra de negócio, né? E também controlar os componentes que estão presentes aqui no layout primeiratela.xml. E como que é feito essa amarração? Como que o arquivo primeiratela.java ele fica relacionado com o arquivo primeiratela.xml? O que faz essa relação, pessoal, é justamente essa linha de código aqui, ó, esse comando, set content view. É esse comando que amarra o arquivo primeiratela.java com o arquivo primeiratela.xml. Só que nesse caso ele não tem ele está como uma constante, né? Todos os arquivos XML ele ficam aí como uma constante. Isso a própria IDE gerencia. Então, pessoal, sempre que a gente for criar uma nova tela, nós vamos ter aí o nosso arquivo .java, certo? E aqui no nosso método onCreate, que é o nosso primeiro, é o método aí que é o primeiro método a ser executado quando a nossa tela é invocada. Por quê? É esse método que é o responsável por fazer a criação dos componentes, a criação das telas. Então aqui no nosso método onCreate, que é responsável por criar é um método nativo, né, do nosso ciclo de vida aí da tela, o método que é responsável por criar a nossa tela, nós temos que colocar aí o método setContentView e informar nesse método qual arquivo de layout que nós vamos amarrar a esse arquivo .java. Então, nós colocamos aí, ó, r.layout e informamos o nome do nosso layout. Aqui, um ponto muito importante que a gente não pode esquecer é o seguinte: todas as telas, todos os componentes que nós formos trabalhar. Então vamos supor assim, nós temos a nossa tela aqui, primeira tela, e para a gente amarrar ela com o nosso arquivo, esse arquivo aqui .java, nós precisamos informar r.layout.primeiratela. O que significa esse R? Esse R é uma classe do Android. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar, se eu encontro lá em, sei lá, se eu encontro ela em Project. Espera aí, ver se eu acho ela em Package. Aqui, ó. Aqui, quando a gente entra na visão de pacote, nós temos essa classe R. Ó. O que significa? Essa classe R, pessoal, é uma classe que nela contém constantes. Ó, ela contém constantes aí que representa tudo que a gente criar de recursos, tudo que a gente criar de layout, de imagem, vai ser criado automaticamente aqui uma constante para esse arquivo. Então imagina assim, você criou um novo arquivo de layout, você criou um novo botão,
tudo vai ser inserido automaticamente aqui nessa classe R, tá? Essa classe, ela não deve ser editada, tá até um comentário aqui, ó. Esse file, esse arquivo nunca deve ser editado, ele é gerenciado automaticamente. Mas para você entender o que acontece aí por debaixo dos panos, né? Então, quando você cria um novo arquivo de layout, quando você, por exemplo, você vem aqui e coloca uma nova imagem, se você vem aqui no teu arquivo strings.xml e cria um novo item aqui, tudo que você faz dentro, deixa eu fechar aqui, tudo que você faz, ó, dentro aqui dessa pasta REST, tudo que você cria de novo dentro dessa pasta REST é automaticamente inserido uma constante naquele arquivo .r. E é dessa maneira que nós acessamos, aqui pela classe Java, que nós acessamos os nossos componentes de layout, texto e por aí vai. Tá? Então, aqui a nossa classe R, a gente repare que sempre que você for utilizar a classe R, nós vamos ter dois tipos de classe R. Uma classe R do nosso projeto, que aqui no meu caso é br.com.myapplication, é o nome do meu projeto, e tem também o arquivo R do próprio pacote Android. Prestem atenção que isso é muito importante, tá? Se a gente confundir, no caso, ao invés de importar esse arquivo R do nosso pacote e importar o arquivo R da classe Android, pode ver que ele não vai encontrar. Deixa eu fechar isso aqui. Ele não vai encontrar o nosso arquivo, primeira tela. Por quê? Porque ele está procurando do pacote R nativo do Android, não do pacote R, da classe R do nosso projeto. Deixa eu fechar o WhatsApp. O WhatsApp não. O Skype aqui. Deixa eu vir aqui. Pronto. Senão vai ficar chamando aqui durante a aula. Então, pessoal, esse arquivo .r, ele que vai ser o responsável. Então, tudo que a gente criar de layout novo, de componente novo, aqui dentro do qualquer item aqui dentro dos nossos pacotes aí dentro da pasta res, vai ser criado uma constante aqui dentro da classe R, e através dessa constante que nós acessamos esse componente aqui via programação e trabalhamos com ele. Então, olhem só, o nosso arquivo R, nós temos que relacionar um layout, correto? Então, como que nós chegamos? Nós informamos R, ponto, informamos o nome do pacote, ó, layout, e aqui está primeira tela. Então, a classe que contém a constante, ponto, o nome da nossa pasta, do pacote, né, layout, ponto, o nome do arquivo. É então, nesse momento, pessoal, que é feita a relação, aí, a amarração entre o pacote, entre o layout e a nossa classe Java. Tranquilo até aqui? Então essa é uma pequena linha aí, que já vem por padrão, mas é importante a gente entender em que momento que é feita essa relação, né? Essa relação entre classe Java e layout XML. Ok? Então agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos aqui na nossa primeira tela, no nosso layout, e vamos colocar um botão. Então aqui, ó, nós temos a guia Design e a guia Text. Vamos selecionar a guia Design. Vamos selecionar um botão e vamos trazer aqui para dentro do nosso layout. Beleza. Pessoal, eu gosto bastante de jogo os componentes aqui na parte gráfica, né? Mas eu gosto de editar os meus componentes pelo código. Eu acho mais fácil, tenho mais controle, eu gosto de trabalhar bastante por aqui, tá? Então, seguinte, nós colocamos um botão, nós adicionamos um botão no nosso layout, certo? Aí nós temos que colocar um ID nesse nosso botão, porque será através desse ID, pessoal, que nós iremos acessar, o componente lá no nosso arquivo .java. Então, vamos trocar aqui o ID, vamos chamar de btn mostrar.
chamar de btn mostrar. Reparem o seguinte, o meu ID, o ID do meu botão é btn mostrar. Esse comando aqui antes, ele é nativo e ele tem que sempre estar dessa maneira, tá? Arroba mais ID barra, aí vem o nosso ID. Reparem que aqui pro text view ele também tem um ID, ó. Arroba mais ID barra e o ID do text view. Correto? Então, no nosso caso, btn mostrar é o ID do nosso botão. Certo? Aqui, nós temos o text. Vamos trocar o text aqui. Ao invés de deixar new button, nós podemos colocar aí, ó, mostrar. Aqui no nosso preview ele já mostra o resultado. Certo? Então, se você quiser editar por aqui, pode ser feito também. Só que repare que essa não é a maneira correta. Por quê? A maneira correta da gente colocar texto no layout, nós até falei para vocês em outras aulas, é trabalhando com o quê? Com o nosso arquivo .strings. E se a gente quiser depois traduzir o nosso texto aí para inglês, para espanhol? Se a gente deixar fixo aqui, não vai ter como. Então o que a gente faz? Nós abrimos aqui o nosso arquivo strings e criamos um novo item. String name, vamos dar um name para o texto do nosso botão, vou colocar aqui, ó. Vou colocar texto, botão, mostrar. E coloco aqui, ó, mostrar. Depois que eu criei o texto aqui, eu posso vir aqui no meu layout novamente e trocar. O que eu faço agora? Eu tenho que fazer uma chamada para esse arquivo strings e apontar justamente para esse item que eu criei, o item texto, botão mostrar. Então, como nós fazemos? Para eu fazer a chamada para o arquivo strings, eu coloco arroba string. Com isso, eu já fiz a chamada para esse arquivo strings.xml. Coloco barra e coloco o name que eu dei. Texto, botão, mostrar. Aí ele. Agora, pessoal, o que está acontecendo? O texto que está sendo apresentado aqui no meu botão, ele está vindo daqui, ó, do strings.xml. Agora eu quero traduzir, como que eu faço? Vou copiar essa linha, vou vir aqui no strings, strings.xml em inglês. Eu tenho que manter, pessoal, é importante a gente manter o mesmo name, né? E só troca o conteúdo. Show! Não sei se é essa a tradução correta, tá? Mas só para exemplificar. É assim que a gente faria. E eu abriria o arquivo de strings do espanhol e colocaria o conteúdo do texto em espanhol. Essa é a maneira correta da gente colocar textos no nosso layout, sempre trabalhando com o arquivo strings, ok? Então aqui, pessoal, legal, nós criamos um botão, certo? Criamos um botão no nosso layout. Fiquem tranquilos que mais para frente a ideia hoje não é só mostrar componentes. Eu quero só colocar o botão para mostrar o tratamento de eventos. Em outras aulas eu vou mostrar para vocês outros componentes e gerenciamento de layout, para organizar o nosso layout corretamente. Por enquanto, não se preocupe com a posição do botão aí na tela, ok? Então, criamos o nosso botão, a parte do layout aqui está feita. Vamos então agora voltar aqui para a nossa primeira tela, .java, porque o que precisa ser feito? Nós precisamos agora relacionar, certo? Tratar aqui no nosso arquivo .java esse botão que foi criado. Então, nós temos aqui um button. Como que nós fazemos então para, aqui no nosso arquivo de layout, relacionar com o botão que nós criamos? Primeira coisa que nós temos que fazer é criar um objeto do tipo botão. Então nós vamos criar um objeto do tipo button. Então tá android.widget, button. E eu vou dar um nome aqui, eu vou dar o mesmo nome, tá? Botão mostrar. Que esse meu objeto é que vai relacionar com o meu componente aqui no layout. Eu costumo sempre dar o mesmo nome, tá? Que nem btn mostrar, eu costumo sempre deixar o mesmo nome, mas isso não é obrigatório, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas eu costumo por questão de
de padronização do código. Por enquanto, nós só criamos o botão. Agora eu vou mostrar para vocês como nós relacionamos esse meu objeto button com o meu componente button lá do layout. Para isso nós fazemos o seguinte, ó. Dentro aqui do onCreate, onde é criado o layout, né, vou chamar meu objeto btn mostrar e eu tenho que fazer o seguinte para relacionar. Eu tenho que utilizar um comando que chama findViewById. Esse findViewById, pessoal, é o que vai fazer a relação entre o meu componente de layout com o meu objeto aqui no arquivo Java. Então, quando eu trabalho com findViewById, o que eu faço? Eu tenho que informar, olha aqui que ele já está esperando, ó. Ele quer que nós colocamos aqui o ID do nosso botão. E ele vai, nesse momento, com esse comando, amarrar esse nosso objeto button com o componente button. Então, o que a gente faz? Nós precisamos, então, invocar aqui o nosso componente. Lembra que eu acabei de falar que para acessar componentes do nosso layout, a gente utiliza a classe R. Então tá aqui, ó, coloquei a classe R, ele quer saber se é a classe R da minha aplicação ou a classe R do Android. Sempre, pessoal, vai ser a classe R da nossa aplicação. Tomem cuidado que se estiver invertido, você nunca vai encontrar o seu componente, tá? Se você informar aqui a classe R do pacote Android, ele nunca vai encontrar seu componente. Aqui, no exemplo de cima, quando a gente relacionou o layout, a gente colocou r.layout, certo? Agora, quando nós vamos relacionar componentes, é diferente. Ao invés de colocar r.layout, nós colocamos r.id, porque nós vamos procurar por um componente pelo id. Então, eu coloco r.id, o nome do nosso componente. Está aí, ó, btn mostrar. Nesse momento, pessoal, nós fizemos então a amarração entre um btn, o nosso objeto btn mostrar, e relacionamos ele através do comando findViewById, nós amarramos com o componente do layout. Então, a partir de agora, tudo que nós fizermos com o nosso btn mostrar vai refletir diretamente no componente de layout, ok? Só que se vocês repararem, ele está dando um erro ainda, falta um pequeno detalhe, que é o seguinte. Aqui nós estamos trabalhando com botão, certo? Mas o nosso findViewById, ele não retorna um botão. Se vocês repararem, ele retorna uma view, ó, android.view e required Android widget button. Então esse nosso findViewById, ele aqui, ó, deixa eu parar aqui para mostrar a mensagem. Ele retorna uma view e nós estamos esperando o botão. Para isso, o que nós fazemos? Nós convertemos para button, que é o que nós estamos esperando. Fazemos um casting aí, button. Pronto. Vai ser sempre dessa maneira, tá, pessoal? Utilizando o findViewById para relacionar o nosso objeto da tela com o nosso objeto de layout e fazendo um casting aí para o tipo que nós queremos. Nós vamos ver isso mais vezes no decorrer das aulas, trabalhando com outros objetos, tá? Mas nesse momento nós temos aí a relação do botão, do objeto da classe Java com o nosso componente de layout. Legal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um método. Nós temos que, toda vez que o botão for acionado, a gente apresenta uma mensagem, para o usuário. Tá? Para fazer isso, pessoal, tratar aí o clique do botão, existem mais de uma maneira de ser feita. E eu vou mostrar para vocês quais são. Eu vou mostrar aí 3 maneiras de fazer isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês essas 3 maneiras e você vai utilizar aquela que você achar melhor. Tá? A primeira maneira é a seguinte. Nós vamos criar aqui um método qualquer. Tá? Então, vou criar aqui um método public void, um método então, sem retorno, public void, e vou colocar aí clique do botão. Então é um método qualquer, tá? A única regra aí é que esse método tem que receber como parâmetro um view, um objeto view. Essa é a única regra
para a gente conseguir relacionar aí o clique do botão com um método qualquer. Ele tem que receber um objeto view por parâmetro. O que eu faço agora? Criei um método. Eu vou colocar aqui um log.i, colocar aqui nome da tela como a tag e vou colocar a mensagem. Botão acionado. Legal. Então, toda vez que esse nosso método for executado, ele vai imprimir lá no logcat botão acionado. Só que como nós fazemos para invocar esse método? Como a gente faz para invocar esse método aqui? Tá? Pelo clique do botão. A primeira maneira é a seguinte. Vamos aqui no layout, tá? Do nosso botão. E aqui, dentro do nosso botão, existe uma propriedade, né, que é onClick. Então, nesse onClick, pode ver que ele já até apresenta aqui qual o método que a gente pode utilizar, que é o método que nós acabamos de criar lá na classe Java, clique do botão. Então, com essa linha aqui, quando nós clicarmos no botão mostrar, o que vai acontecer? Ele vai executar esse método que nós acabamos de criar, clique do botão. Reparem o seguinte, aqui a gente não precisa colocar o abre e fecha parênteses, tá? Simplesmente a chamada aí do método. Então, quando a gente clicar, ele vai chamar aqui esse método. Então, vamos executar para ver esse primeiro resultado. Vou iniciar aqui o emulador. Aguardando iniciar o emulador e vamos ver o resultado. Então, a ideia, quando nós clicarmos no botão, nós criamos o objeto aqui, fizemos a amarração do nosso objeto com o componente de layout e criamos um método. Então, o método que clique do botão. Então, aqui no layout, configuramos a nossa propriedade onClick para executar o método clique do botão. Nosso simulador está sendo startado. Iniciou. Pronto, apareceu aqui. Apareceu até show, está configurado Class 1 show. O nosso emulador aqui está configurado para inglês. Para vocês verem que basta a gente criar os arquivos certos, ele, como a linguagem do emulador está para inglês, ele já aparece, já utiliza os recursos do strings.xml em inglês. Aqui, antes de apresentar, deixa eu limpar. Vou limpar aqui, estou aqui no logcat, vou limpar o logcat, tá? Clear logcat. E vou clicar aqui no botão show. Quando eu clico no botão, olha aqui, que aparece. Botão acionado. Justamente o que faz aqui o nosso método clique do botão. Então, pessoal, para vocês verem, simples, assim, só de clicar no botão, reparem, estou clicando, ele está executando o método e jogando lá no logcat, certo? Essa, então, pessoal, é a primeira maneira de trabalhar com clique, tá? Lembrando de todos os passos. Criamos um componente do tipo botão, relacionamos o nosso... aqui nós criamos um objeto. Criamos um objeto do tipo botão, relacionamos o nosso objeto com o nosso componente de layout, tá? E criamos um método aí para ele. Essa é a primeira maneira, ok? Agora eu vou retirar aqui essa propriedade, tá? Do onClick, porque eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer, tá? A outra maneira é a seguinte, pessoal. Eu já tirei aqui para vocês verem, eu já tirei o onClick dali, então esse método, clique do botão, não vai funcionar mais por enquanto. Vou fazer de uma outra maneira agora. A segunda maneira de acionar o clique do botão é a seguinte. Chamamos o nosso objeto, button, e colocamos .set onClickListener.
e nós declaramos então aqui ó, um método onClickListener. ClickListener. Repare que tem dois onClickListener, ó. Um onClickListener dialog interface e o outro que é herda de view. Nesse caso, nós temos que usar o onClickListener, que é herda de view, tá? O pacote view. Deixa eu colocar aqui um new na frente para ele preencher. New onClickListener, aqui ó, que é herda do pacote view. Então, o que acontece nesse caso? Ele já preenche o método aqui para a gente. E agora, pessoal, fazendo dessa maneira, implementando esse onClickListener, tá? Toda vez que a gente clicar no botão btn mostrar, ele vai executar esse método aqui, ó, o método onClick, tá? Então, essa é uma segunda maneira de fazer a mesma coisa. Eu vou comentar essa linha aqui para vocês verem que ele não vai funcionar mais, tá? E vou colocar aqui botão acionado 2. Vou até deixar aqui para vocês verem que ele não vai executar. Vou deixar aqui como botão acionado 1. Então, o que acontece agora? Essa é uma segunda maneira de tratar o evento clique do botão. Então, pegamos o nosso objeto e colocamos aí um set onClickListener nele. Toda vez que a gente clicar no botão, vai ser executado o método onClick. Okay? Vamos então, mais uma vez, ver o resultado disso. Executando aí, ele vai iniciar o nosso emulador. Vou limpar aqui o logcat. Pronto, ele vai executar o emulador. Vou limpar o logcat aqui. Vamos esperar o nosso projeto ser iniciado no emulador. Tá aí. Limpar o logcat. E quando eu clico em show, ele apresenta aqui, ó, botão acionado 2. Então reparem que agora aquele onClick que estava no layout, ele não está funcionando mais. Eu tirei aquela propriedade. Agora, quem está executando é esse método aqui, ó. Então, reparem, é um segundo método que faz exatamente a mesma coisa, como eu mostrei para vocês. Existem maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Você vai ver aquela que é melhor, tá? Para trabalhar com ela. Então, toda vez que eu clico aqui, venho aqui em Android, ele está lá, botão acionado 2. Legal, pessoal? Agora, vou mostrar para vocês a terceira maneira da gente trabalhar com o clique do botão. Tá? Terceira maneira de trabalhar com o clique do botão. Nós podemos fazer o seguinte, ao invés de criar esse método dessa maneira, nós podemos fazer assim, ó, btn mostrar, ponto, set onClickListener, certo? Estamos tratando aí. Só que agora, ao invés de a gente colocar um método dentro, um new view onClickListener, nós simplesmente fazemos assim, ó, this. Tá? O que o this significa? O this ele está apontando para a nossa classe. Esse this aqui, toda vez que a gente coloca this, ele está apontando para a nossa classe. Nesse caso, o que nós precisamos fazer? Quando a gente aponta this, nós estamos dizendo que a nossa classe, ó, implementa o listener onClickListener, que nesse caso ele está dando erro porque a nossa classe não está implementando. Eu vou até clicar aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai pedir, ver se pode implementar o onClickListener. Vou dar um OK. Olha o que mudou aqui, pessoal. Depois disso, reparem que ele colocou esse implements aqui na classe de vocês, ó. Implements onClickListener. Então o que ele quer dizer? Toda vez que a gente colocar o set onClickListener no botão disso, a nossa classe vai ficar ouvindo. Ele vai ficar ouvindo. Toda vez que a gente clicar no botão, a nossa classe vai ficar ouvindo, ó, o botão foi clicado. E quando esse botão for clicado, qual método vai ser executado? Vai ser executado aqui, ó, ele criou aqui embaixo, ó, o método onClick. Então, toda vez btn mostrar, a nossa classe vai executar o método onClick aqui. E o que nós fazemos? Para ter um tratamento legal, nós fazemos o seguinte, ó. Se a view, essa view que veio como parâmetro, aqui ó, que veio como parâmetro, nós comparamos para quê?
ela nos diz qual componente, qual view que foi acionada, qual view que foi clicada. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, o set on click listener do botão, a gente pode fazer com qualquer componente, tá? Com uma imagem, com uma label, qualquer componente funciona da mesma maneira. A gente pegou o botão que é o mais tradicional, tá? Mas o processo é exatamente o mesmo para todos os outros componentes. Então o que a gente faz? A gente verifica se a view que foi selecionada foi o btn mostrar. Se foi o btn mostrar, o que nós fazemos? Opa, vamos mostrar, colocar no log aí, que botão acionado 3. Então essa é a terceira maneira da gente tratar aí um clique, tá? O clique do botão. Essa é a terceira maneira que nós podemos fazer. Vamos executar e ver o resultado. Então, pessoal, estou mostrando para vocês aí 3 maneiras de fazer a mesma coisa. Aí você vai trabalhar com aquela que mais lhe agrada. Particularmente, eu gosto bastante desse último modelo, porque eu acho que fica mais organizado. Fica o método onClick aqui, ó, separadinho, eu só preciso verificar se foi o meu botão, porque eu posso fazer isso para vários componentes, certo? Aqui, como nós só temos um, mas sempre eu só verifico qual botão foi acionado. Eu acho que fica mais limpo o código, eu gosto de trabalhar mais dessa maneira, com poucas linhas, o meu código fica mais organizado. Mas as 3 maneiras têm o mesmo resultado. Então agora, selecionei ali, cliquei uma vez no botão e está lá o resultado. Botão acionado 3. Clico de novo. Botão acionado 3. Botão acionado 3. Certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, como a gente trabalha aí com tratamento de eventos, clique, né? Clique do botão, nós vimos 3 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, além de ver também como nós fazemos a nossa relação entre os objetos da classe com os componentes de layout. Lembre-se que sempre será dessa maneira que nós vamos relacionar, sempre utilizando o método, né? O método findViewById para relacionar os nossos objetos de classe com os nossos componentes. Tá? E depois só fazendo um cast dependendo do componente que nós vamos utilizar. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com outros componentes de layout e vocês vão ver que cada vez mais esse comando e o setContentView, né, que relaciona a classe e o layout, vão ficar cada vez mais comuns. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como nós trabalhamos aí, vou mostrar para vocês o alerta, tá? Essa aula já foi um conteúdo um pouco extenso, então para não estender mais, na próxima aula eu mostro para vocês como nós criamos aí um alerta e umas outras maneiras de mostrar informação para o usuário, ok? Então por hoje era isso, pessoal, até a próxima aula.